Olá a todos, eu sou o Davi Moeller Steinbock e sejam muito bem-vindos ao STEMcast Brasil. Hoje teremos o prazer de conversar com o engenheiro químico Thiago Domingues, que está atualmente fazendo seu PhD em Yale. E, bom, Thiago, antes de começar, obrigado pela presença no podcast, por vir aqui participar. Opa, um prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, o prazer é meu. Mas sim, se não se incomoda, já vamos começar com a primeira pergunta. Aham. Você poderia se introduzir e falar um pouco da sua formação e carreira? Então, eu fiz. Meu nome é Thiago, né? Fiz ensino médio no Instituto de Tecnologia Hort, no Brasil, que é uma escola técnica. Fiz curso técnico lá naquela época em biotecnologia. E por conta, talvez, da influência do curso técnico, né? Assim, biologia e química eram talvez minhas matérias favoritas na época do ensino médio. E eu gostava de matemática e física também, mas assim, eu acho que o contato com a escola técnica me fez talvez ver assim como eu poderia continuar estudando aquilo, que assuntos meio que derivavam da biologia e da química que a gente aprende no ensino médio. Uhum. E aí eu falei, bom, vou prestar vestibular para cursos em que exijam bastante biologia e química, que eu acho que isso me interessa, tem a ver com o que eu quero estudar. Aí eu acabei prestando vestibular para a FRJ, para engenharia química, e como eu até conversei um pouquinho rapidamente com você, na época, eu acho que eu não sabia direito o que que um engenheiro químico fazia, para ser muito sincero. Assim, eu sabia que era um curso que era bastante amplo e que eu ia poder, se eu quisesse me especializar em bioquímica, por exemplo, eu ia poder fazer isso. E minha mãe estudou na FRJ, sempre me falou muito bem da universidade, e eu achei assim que dentre as aplicações que eu fiz, na minha cabeça, pelo menos, a UFRJ era o melhor lugar que eu poderia ir. Uhum. E, e eu acabei passando para lá, passei para outros vestibulares que eu prestei também de outros cursos, né? Eu fiz o vestibular um pouco incerto do que eu queria fazer, eu prestei vestibular também para farmácia, para biomedicina, ou coisas relacionadas à biologia e à química, basicamente. Uhum. E entrei na faculdade e chegando lá eu me apaixonei pela matemática da faculdade, assim, pelos cálculos e pelas físicas que são normalmente, assim, para muita gente que começa a faculdade são assim cursos considerados difíceis, que as pessoas ficam preocupadas, que tem que estudar muito tempo e não sei o quê. Mas eu assim tive a sorte de ter ótimos professores de matemática que me fizeram ver, talvez, aplicações daquilo que eu estava estudando, mais do que eu via na época do ensino médio. Na época do ensino médio eu também tive ótimos professores de matemática, mas assim, eu acho que eu era muito assim, era resolver problemas por resolver os problemas, pelo desafio Uhum. que era resolver aquele problema, sem enxergar muito bem quais A seriam as aplicabilidade da aplicações coisa. possíveis, exatamente. E aí na faculdade eu consegui ver isso. E ao mesmo tempo, eu achei que a minha impressão, pelo menos me baseando de onde eu estudei e o currículo que eu tive no ensino médio e o currículo que eu fui ter na faculdade, eu vi também que a química no ensino médio era muito diferente da química que eu aprendi na faculdade. Então, eu acho que os meus interesses foram mudando ao longo do curso. E por conta disso, eu depois da faculdade na UFRJ, eu fiz mestrado em matemática aplicada na Uhum. própria UFRJ. E aí ao final do mestrado, eu fui professor substituto na UFRJ por 1 ano e meio, que o cargo de professor substituto é um cargo temporário. Normalmente te dão matérias introdutórias para você dar aula. Eu dei aula de cálculo, dei aula de álgebra linear, dei aula de matérias assim
da matemática de nível superior, né? E depois disso eu passei para o doutorado aqui em Yale, em engenharia química novamente, mas eu sou orientado por um professor da engenharia química e co-orientado por um professor do departamento de matemática aplicada daqui. Então eu acho que eu consegui fazer uma síntese de alguma forma. Pegar o melhor dos dois mundos. Exato, assim, de conseguir juntar o que a minha carreira foi até então, entendeu? Entendi. E Legal. diga. E só, nessa experiência, você foi professor substituto da UFRJ? Sim. E como você entrou nisso? Você que foi atrás ou surgiu uma oportunidade? Então, foi uma oportunidade que surgiu, que é uma oportunidade que o requisito mínimo para você ser professor substituto é você ter o diploma de mestre, ou estar em vias de obter o diploma de mestre. Assim, se você tiver, pelo menos na UFRJ, né, se você tiver cursado todos os requisitos para o diploma de mestrado e só tiver faltando a sua dissertação, você pode concorrer no edital de seleção de professor substituto, mas é claro que, assim, pode ser que alguém mais qualificado que você venha concorrer, e aí não necessariamente só com diploma de mestre você vai conseguir, mas nessa época eu tive sorte, talvez, pela concorrência que eu tive e consegui fazer. Assim, basicamente, você tem que passar por uma prova escrita e uma prova didática, né, de dar uma aula sobre um assunto que é sorteado durante o concurso. E aí foi meio que isso, assim. Eu achei uma experiência fantástica, assim. Eu gosto das experiências que eu tive de dar aula, foi algo que eu fiz com prazer, assim. Na época também, durante a faculdade, eu cheguei a dar aula num pré-vestibular comunitário no Rio, e também foi uma experiência legal, eu acho, assim. E na época era uma profissão que você queria seguir? Você pensava em ser professor ou no futuro? Sim, eu sempre admirei a ideia de uma carreira acadêmica. O problema talvez fosse que eu sempre tive muitos interesses e não sabia exatamente o que eu queria estudar, o que eu queria fazer, mas eu já desde um tempo antes, assim, desde cedo na faculdade, eu sabia que, sei lá, eu tinha essa ideia de que seguir carreira acadêmica seria interessante. Na minha cabeça, você, como acadêmico, você tem uma oportunidade, eu acho, de ter um pouco de liberdade sobre o que você quer pesquisar, né? Sobre os assuntos que te interessam e a direção que você quer dar para o seu trabalho, que é verdade que outros profissionais liberais também podem fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma carreira em que você está tendo a oportunidade de sempre se atualizar e você está sempre perto da fronteira da sua área, né? Você está vendo, assim, você participa de congressos em que você vê o que as outras pessoas da sua área estão pesquisando e, assim, quais são as novidades, né? Eu acho uma carreira que pode ser dinâmica nesse sentido, né? Pode ser algo assim que você começa pesquisando uma coisa na sua vida acadêmica, você faz o seu doutorado naquela área, fica trabalhando ali naquela área assim durante uns 5 anos, 7 anos, e depois, se você quiser, você pode mudar assim de área, abre aspas, assim, na sua pesquisa. Né? Eu conheço gente no FRJ, professores meus, que na matemática, por exemplo, que começaram numa área super, abre aspas, pura de matemática, estudando problemas assim abstratos de equações diferenciais e tal, e depois o cara, mais teóricos, e aí depois o cara, durante a vida acadêmica dele, o cara começou a se bandear para coisas mais aplicadas e fez, digamos, uma mudança dentro da carreira dele, ele continua sendo um professor de matemática, mas ele mudou, sabe? Eu acho que é legal uma carreira que te dê essa flexibilidade. É claro que você não vai mudar, sei lá, de matemática para sociologia, a não ser que você tenha tido treinamento nas duas áreas, o que seria muito interessante, né? Uma coisa assim, meio Leonardo da Vinci, assim. Mas, assim,
Mas é uma carreira que te permite mudar. Se outras coisas interessantes estão surgindo na sua área, sabe? Uhum, Eu acho isso muito legal. entendi. E isso foi uma coisa que você aproveitou, né? Você fez essa mudança de engenharia química para matemática aplicada, né? Sim, foi. Engenharia química, por sorte, é uma carreira ampla o suficiente que tem espaço para, assim, se você é uma pessoa que gosta de biologia, você pode fazer engenharia química e estudar, por exemplo, cultivo de micro-organismos, e você pode pesquisar, sei lá, é, como cultivar um micro-organismo para fazer uma fermentação industrial, para produzir biodiesel, por exemplo, para produzir fármacos. Ou você Uhum, pode estudar a modelagem matemática de uma reação química, como é que você projeta um reator para fazer uma determinada reação química de forma eficiente, eficiente não só em termos da quantidade do produto que você quer produzir ser alta, mas também economicamente eficiente. Então, é, é um campo amplo, né? Eu acho que uhum, eu escolhi bem nesse sentido para uma pessoa que não que está incerta sobre o que quer fazer. Eu acho que uhum, vale a pena, talvez, você escolher um campo amplo na graduação e se permitir experimentar coisas, né? Entrar na graduação e aí uma vez dentro da universidade, se a sua universidade for uma universidade que é bastante atuante em termos de pesquisa, aí você lá dentro conhece um professor, achou interessante o que ele faz, trabalha com ele durante um tempo, depois você pode trabalhar com outra pessoa, e aos poucos você vai definindo, afunilando de alguma forma o que você quer fazer. uhum, Né? uhum. Eu... Diga. Não sei, é bem interessante isso. E mais uma perguntinha que eu tenho. Quando que foi. Teve algum curso específico? Eu sei que eu falei com o Rodrigo, pra ele foi cálculo. Ele disse que quando ele aprendeu cálculo, ele se apaixonou por matemática. Teve Exato. algum curso específico que te fez ter esse clique de, putz, eu quero fazer alguma coisa mais pra matemática, assim? Sim, para mim foram os cálculos, assim, eu fiz o cálculo um e achei interessante, mas especialmente o cálculo 2 eu tive sempre, eu acho que assim, mudanças na sua carreira, às vezes você é muito influenciado por professores que te botam num caminho ou em outro, né? Eu tive um Uhum, professor excelente de cálculo 2 que me, assim, no final do semestre falou, pô, cara, você tem mais do que levar ou não jeito, você claramente demonstra interesse, né, uhum, pelo que a gente está estudando aqui. Você quer fazer, sei lá, problemas que vão além do que estão sendo pedidos. Então, pô, se você tem interesse, você não quer cursar umas matérias lá eletivas no departamento de matemática, acho que pode ter parece assim com seu perfil e tal. E aí, por sugestão desse professor, eu comecei a cursar disciplinas eletivas no departamento de matemática, e aí esse foi o meu processo de conversão, assim, mais ou uhum, menos. Conversão é uma palavra muito forte, né? Mas assim, o meu processo de. Porque eu não abandonei totalmente a engenharia, né? Mas assim, eu vi que, cara, isso aqui é muito interessante. Eu aham, quero seguir nesse caminho. Acho entendi. que. Fala. E por que você acha que foi o cálculo? Porque será que é uma coincidência ou tem alguma coisa, tipo, especial do cálculo que te fez? Cara, então, é porque eu acho que no ensino médio, da forma como é ensinado pra gente no Brasil, a gente aprende problemas de matemática e de física que tem uma solução fechada, assim, uma solução, digamos, mais fácil. Só que aí você acaba, por conta disso, se focando em casos muito específicos. Por exemplo, eu vou estudar um bloco deslizando num plano inclinado sem atrito. Uhum, Ou eu vou a um sistema de uma massa presa numa mola em que eu estou exercendo uma força constante na mola, e aí você acaba estudando determinados problemas e que são mais simples e eu acho isso natural, em algum momento você tem que estudar os problemas simples antes de passar para os problemas complexos, mas você pode ficar com a impressão de que, poxa, física então só serve para estudar esses problemas super idealizados, tipo,
o bloco deslizando sem atrito, e os problemas assim complicados da vida real, quando você tem, sei lá, uma bola deslizando dentro de um fluido, e aí tem o fluido, inclusive tem onda nele. Se eu fizer uma onda no fluido, será que a bola mexe para um lado? Será que mexe para o outro? Assim, você consegue imaginar um sem número de situações físicas que o que você aprende no ensino médio não é suficiente para descrever, entendeu? E isso, o cálculo, ele te mostra como é que você generaliza o que você aprendeu na física do ensino médio para tratar situações mais difíceis, entendeu? E você enxerga, por exemplo, como é que algumas daquelas fórmulas que você aprende na física do ensino médio, como é que aquelas fórmulas podem ser deduzidas a partir de alguns princípios mais gerais. Então, por exemplo, você aprende que quando você tem um corpo uniformemente acelerado no ensino médio, você usa aquela fórmula do, abre aspas, a fórmula do sorvetão, né? A fórmula Sorvetão, sim, famoso. S igual S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Tá, mas por que AT2 sobre 2 e não, sei lá, AT ao cubo sobre 3? Por que não AT a quinta sobre 7? Por que é essa fórmula e não outra fórmula? O cálculo ele te permite deduzir determinadas coisas que você apenas aprende no ensino médio. Eu achei, para mim, isso foi muito bonito, assim, porque aí você começa a, se você entende como é que a fórmula do sorvetão é deduzida, você começa a poder se perguntar de outras situações, do tipo, e se eu tiver um barco no mar e eu quero saber qual é a força que eu tenho que fazer no motor para o barco andar a uma determinada velocidade, sofrendo o empuxo da água, sabe? Você começa a conseguir com papel e lápis escrever quais vão ser as equações que vão descrever o movimento numa situação muito mais complexa. Eu achei isso bonito demais. Não necessariamente você vai conseguir resolver essas equações, né? A questão é que no ensino médio a gente aprende os casos em que dá para você resolver com papel e caneta. Mas se você já souber quais são as equações certas, você depois consegue colocar um computador para resolver. Entendeu? Às vezes tem coisas que a gente não consegue resolver com papel e caneta, mas você consegue resolver aproximadamente com o computador. E você consegue dizer o quão perto o computador está da solução verdadeira do problema. Entendeu? Então, é interessante, assim. Eu achei que expandiu um pouco os horizontes do que você conseguia fazer no ensino médio, sabe? A gente tem um escopo maior daqueles negócios que você decorava. Exatamente. Entendi. E uma perguntinha, né? Na matemática aplicada, a sua pesquisa, seu trabalho foi sobre o quê? Então, na época do mestrado, eu estudei equações diferenciais parciais, e eu estudei uma coisa assim bem teórica, eu diria. Mas equações diferenciais parciais são uma maneira de modelar fenômenos físicos, assim, para você modelar, por exemplo, as equações que descrevem como é que um fluido se move, são equações diferenciais parciais. As equações que descrevem, por exemplo, se eu tenho uma superfície metálica e eu esquento uma haste metálica, por exemplo. Eu acendo o fogão e coloco a haste metálica debaixo do fogo. Quão rápido vai demorar para a outra ponta da haste começar a esquentar? E qual vai ser, se eu medisse a temperatura ao longo do tempo na outra ponta dessa haste metálica, como é que isso ia variar? Você consegue prever isso com uma equação diferencial parcial, por exemplo. Mas embora, então, pelo que eu estou te falando, né, equações diferenciais parciais você consegue modelar coisas da vida real com elas, né? Então, digamos, é aplicado. Só que o problema que eu estudei foi um problema bem teórico dentro do universo de equações diferenciais parciais. Foi um problema, assim, de você mostrar que uma determinada equação tem solução. Você não está dizendo exatamente como é que você resolve, nem como é que você aproxima a solução verdadeira, você só está querendo saber se a solução existe ou não. Né? Aí, embora eu achei que o mestrado foi uma experiência positiva, eu acho que eu teria feito ele diferente se eu fizesse ele novamente hoje. Eventualmente deu tudo certo, mas acho que hoje em dia eu faria as coisas com mais calma. Assim. Entendi.
hoje em dia, né, para dar uma palhinha no que eu faço, né, Uhum. eu estudo dinâmica molecular. O que isso significa? Eu faço simulações em computador de átomos e moléculas, em que eu estou essencialmente resolvendo as equações de F igual a ma para cada uma das moléculas na minha simulação. Uhum. E a partir da dinâmica dessas moléculas, eu tento, do que eu observo na minha simulação, eu tento aprender alguma coisa sobre aquele sistema. Deixa eu ser mais específico, né? Eu estou fazendo, por exemplo, um dos projetos que eu tenho, eu estou estudando uma proteína que ela está presente no olho humano. Ela forma o cristalino do olho, né, que é a lente que focaliza a luz na retina. Uhum. E essa proteína, você pode ter alguma mutação nela, congênita, ou assim, ou pode ser algo que acontece ao longo da sua vida, podem acontecer defeitos na síntese dessa proteína, e aí esses defeitos fazem com que a proteína tenha uma estrutura diferente do que ela normalmente teria, e ela se agrega. E no que ela se agrega assim, cópias diferentes dessa proteína acabam se grudando umas nas outras, formando grumos, e esses Uhum. grumos espalham a luz que iria chegar na sua retina, e a consequência disso é a catarata, né? E aí a gente está fazendo simulações, por exemplo, dessa proteína para tentar entender como é que esse processo de agregação acontece. Será que a gente consegue ver essa simulação, essa agregação durante uma simulação? Porque aí, se eu vir isso numa simulação, eu talvez consiga ver, a agregação acontece por conta desses átomos nessa proteína, e então se eu posso talvez criar alguma coisa que impeça essa agregação de acontecer. Eu posso talvez estudar, será que existe alguma outra molécula que prende ali naquele lugar da proteína que é responsável pela agregação? Porque aí talvez eu consiga criar algo como se fosse um colírio que curasse a catarata. Isso seria, sei lá, o objetivo sonho dourado, que seria, sei lá, talvez daqui a 20 anos, né? Uhum. Mas é meio que o tipo de coisa que a gente consegue resolver, né? Que a gente consegue resolver, não, talvez estudar, né? Uhum. E bom, e onde entra a matemática aí? Acontece que tem vários problemas de ordem de eficiência, né? Esses sistemas que a gente simula, por exemplo, se você botar um supercomputador para trabalhar nesse problema durante um dia, tá? Você deixa um computador 24 horas ligado, tentando simular uma proteína. Você vai conseguir simular somente 17 nanosegundos da proteína se movendo, mais ou Nossa. menos. Que é Ah, assim, um nanosegundo são 10 a menos 9 segundos. Né? ah. Então, assim, acaba que mesmo com os recursos computacionais que a gente tem hoje, simular átomos e moléculas é muito difícil. Né? E tem um outro problema ainda por cima. A gente sabe que átomos e moléculas, no fundo, as equações que regem o movimento delas não são F igual a ma da mecânica clássica. Uhum. Né? Tem todo um campo, que é a chamada mecânica quântica, que explica como átomos e moléculas se movem. Só que a mecânica quântica é ainda mais difícil de simular do que a mecânica clássica. Você Então, precisaria de um poder computacional N vezes maior. N vezes maior. Então, na prática, você tem todo um trabalho de como você sabe que as equações de verdade seriam as da mecânica quântica. Será que eu consigo obter qual seria a força do F igual a ma que conseguiria imitar mais ou menos as equações da mecânica quântica, que são as equações de verdade que regem como esses átomos e moléculas se movem? Então tem Uhum. todo um trabalho de modelagem aí, de você encontrar qual é o campo de força que melhor descreve o movimento dessas moléculas, número um, e de você encontrar algoritmos e técnicas matemáticas para acelerar essas simulações, porque você às vezes está interessado em ver alguma coisa, né, sei lá, um movimento da sua proteína que iria acontecer em um microsegundo ou em um milissegundo, só que você só consegue simular alguns nanosegundos. E aí, como é que você faz? Como é que você faz para investigar
um fenômeno que está numa escala de tempo maior do que a escala de tempo que você consegue simular diretamente, entendeu? Uhum. Então, é um problema que eu acho, assim, tem aplicações muito legais, né? Tem uma aplicação para a saúde, por exemplo, esse problema, né? Uhum. E tem muita matemática envolvida, sabe? Uhum. Eu acho uma interseção legal, assim, de ser um problema cuja a técnica para resolver é interessante e a aplicação que você consegue no final também é interessante, né? Além Uhum. desse problema de proteínas, né, que eu estudo, no meu laboratório tem gente estudando, por exemplo, como você descobre materiais mais eficientes para fazer baterias, por exemplo, que é uma coisa super importante se você quer um dia ter carros elétricos baratos, né? Se você quer atacar o problema de gases estufa produzidos por carros, você trabalhar em pesquisa de baterias pode ser super relevante. Tem gente no meu Uhum. laboratório também pesquisando dessalinização de água. Como é que você desenvolve uma membrana que seja eficiente para separar água salgada e você conseguir ter água pura, né? Uhum. E o interessante é que tudo isso você consegue investigar por computador hoje em dia, entendeu? Então eu acho que essa área de simulação é uma área interessante pela gama de sistemas diferentes que você consegue simular, né? A Uhum. gama de coisas diferentes que você consegue fazer, né? Uhum. Isso é bem interessante. E uma coisa que é uma dúvida assim meio leiga, mas essas simulações vocês têm um software específico para fazer ou são algoritmos que vocês fazem em Python, Java, sei lá? Então, tem softwares específicos, mas assim, quando eu digo software específico, tem softwares que são open source que você consegue baixar Uhum. e usar, e o que acontece é que tem gente que dentro da comunidade científica, né, das pessoas que fazem esse tipo de simulação, né, tem gente que tenta desenvolver novos módulos para esse software, entendeu? Novas funcionalidades para esse software. Então, normalmente esses softwares que fazem computação, assim, cálculos assim mais intensivos, eles normalmente são escritos em C ou C++, assim, que são linguagens um pouco mais low level assim, do que Python, né? São Uhum. linguagens que são talvez mais eficientes pela forma como elas gerenciam memória e tal. Mas é uma coisa que você, se você quiser, você pode baixar esse software e tentar rodar na sua casa. Aham. Assim, entendeu? O negócio é que, às vezes, se você quer simular um sistema grande, você vai precisar provavelmente de um computador muito potente, né? E aí, Uhum. por isso que a gente, nas universidades, a UFRJ, por exemplo, tem convênios com supercomputadores, né? Uhum. De modo que você pode escrever qual é o cálculo que você quer fazer, e você manda o cálculo para ser executado por um supercomputador, que pode estar. Tem um supercomputador no LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica, em Petrópolis, Uhum. mas tem também. Eu conheço um professor na FRJ, por exemplo, que manda cálculos para serem executados na China e depois ele coleta o resultado, Nossa. entendeu? Aham. Então, é uma área de pesquisa também bastante internacionalizada nesse sentido. Aham. E pelo que eu tô ouvindo, tem bastante conhecimento de ciência da computação também, né, programação. Exatamente. Você pode ser a pessoa que se interessa mais pelo lado da computação, de como fazer esses cálculos de maneira eficiente, ou você pode ser a pessoa que se interessa mais pelo lado das aplicações, de tipo, alguém já pensou em como fazer os cálculos, então agora deixa eu Uhum. aplicar isso para um sistema que me interessa, entendeu? Então, Uhum. tem é uma área muito multidisciplinar, eu diria. Tem gente em congressos dessa área, tem gente de engenharia mecânica, tem gente de química, tem gente de física. Então, Uhum. assim, é, pronto, terminei de fazer o meu merchandising. Não, tranquilo. Merchandise da engenharia química. É.
E eu acho, só um parênteses, assim, eu Ah, acho que normalmente quando as pessoas pensam em química, elas costumam pensar mais na atividade de laboratório, né? Na uhum, pesquisa experimental. Aí é uma área, sem dúvida, eu acho que a maioria das pessoas faz pesquisa experimental, mas é só para dizer que é, existe pesquisa que eles, sem ser experimental no sentido de experimento de você no laboratório com um tubo de ensaio, existe experimentos numéricos que você pode fazer. Você pode ser uma pessoa de computação que se especializa, que trabalha com sistemas da química, entendeu? uhum. Bom, pessoal, essa foi a minha primeira parte da conversa com o Thiago. O episódio ficou com mais ou menos 1h10, então eu acabei quebrando 2 episódios. Mas se você já tá ouvindo isso daqui, o outro episódio já tá no ar, é só clicar nele e a gente vai conversar sobre mais coisas, computação quântica e etc. Então, vai lá, aproveite e obrigado por ouvir essa primeira parte. Tchau, tchau.